Bom, querido, nós estamos falando sobre algumas ferramentas, algumas armas que Davi manejava. Semana passada nós falamos do cajado, né? O que significa cajado? O cajado é o quê? Explica para o seu irmão aí em alguns segundos o que eu falei semana passada sobre cajado. Peguei, hein? Que todos nós temos recebido do Senhor o cajado, a autoridade. E esse cajado é para nós expulsarmos demônios, para nós libertarmos cativos. Esse cajado é para nós pastorearmos, cuidarmos de ovelhas, afastarmos os inimigos, afastarmos o perigo, resgatarmos as ovelhas quando elas caem do buraco. Também o Senhor nos deu um alforje. O que é um alforje? É uma bolsa. Significa o quê? Significa o quê? A provisão. Significa a provisão, a liberalidade. Significa aquilo que nós carregamos conosco, aquilo que Deus nos deu para podermos transmitir a outros. Então, fala sobre generosidade, fala sobre liberalidade. Davi, nós estamos falando esse personagem, usando Davi como personagem, né, principal. Davi carregava o cajado, porque ele era pastor de ovelhas. Ele carregava um alforje, uma bolsa, e essa bolsa, ele levou a marmitinha lá para os irmãos, né? Levou os grãos tostados, o pão, o vinho, o queijo, para os irmãos, e lá que aconteceu a bênção. E nós vamos falar das duas outras armas. O alforje é aquilo que você carrega com você, e aquilo que você pode usar, daquilo que você tem para ajudar. Quer seja conhecimento espiritual, quer seja bagagem espiritual, bagagem de vida. Aqui nós temos irmãos experientes, né? Que estão ensinando os jovens como eles se comportarem no mundo corporativo. Muitos não sabem nem fazer um currículo, muitos não sabem comparecer numa entrevista com a roupa apropriada. Então, os irmãos que são experientes, as irmãs que são experientes, estão ensinando os mais jovens, né, como agir. A Bíblia diz que as irmãs mais velhas ensinam as mais novas como serem boas esposas, tremendas mulheres de Deus. É assim que se aprende com as mais velhas, né? Nós temos irmãs aqui já experientes, pastoras aqui poderosas, que você pode se reportar, né? As irmãs da minha equipe, as nossas filhas aqui, as discípulas mais antigas, que você pode sentar, conversar, que ela vai ter uma palavra bíblica para te falar. Não é nada do pensamento, nada da opinião delas, não, coisas que elas aprenderam com Deus, com o Espírito Santo na palavra de Deus. Então esse é o nosso alforje. E hoje nós vamos falar da funda e da harpa, amém? São palavras breves, palavras simples, mas que devem marcar a tua vida. Eu espero que marque, amém? Irmãos, quando se fala de Davi, Golias, alguém já começa a bocejar. É a historinha que a gente aprendeu com as tias, né? Quando eu era pequeno, eu tinha as tias que ensinavam a palavra de Deus, a gente aprendia nessas histórias. Jonas, Golias, essas histórias bíblicas, que são histórias poderosas. Hoje eu estava numa das estandes e eles estavam falando, né, do discipulado, né, que lá a gente aprende as histórias bíblicas. Essas histórias são um fundamento, são a estrutura, as sapatas da grande construção. Então é muito importante. E hoje, como eu não tenho limite, né, assim, se Deus manda falar de Davi, eu não fico procurando coisas mais diferentes. Não, é a palavra de Deus, é isso que vai dar sustentação na hora da pancadaria. Fala para o teu irmão assim, na hora que aparecer um gigante, que você vai precisar
é de conhecer a história de Davi? Quando você tem enfrentado gigantes aí, ó. Uau. Bom, vamos lá, a funda. A funda é uma espécie de... É o similar mais ou menos do estilingue que o pessoal do interior usa. Mas não é igual, logicamente, é uma outra coisa. É uma tira de couro, que tem uma parte igual, tinha aquela parte de estilingue, aquela parte onde encaixava a pedra, né, ou o projétil lá que você colocasse. Né, na minha época era mamona. Por isso que surgiu aquela banda Mamonas Assassinas, né? Porque o pessoal fazia guerra com mamona. Mamona é uma bolinha que dá numa planta, né? Que ela tem umas... Parece o Covid, né? Parece o Covid, assim, Aí se pegava assim, né? Metia bala, deixava marca vermelha nas costas dos amigos, né? Muito amigos, né? E então tinha aquela parte de trás. Era um couro, e aquela parte de trás a pessoa girava, rodava, força centrífuga, e de repente ele soltava uma das partes, e a pedra saía com a velocidade que estava girando na força centrífuga, e aquilo atingia um alvo. Aquilo servia para afugentar animais, para assustar. Quem já baixou para pegar, quem já pegou uma pedra e tacou num bicho que veio para cima, um cachorro que veio para cima, né? Tem cachorro que é tão esperto, meu, e tão veaco, tão acostumado, que só fazia assim, ele já faz assim, o bicho já volta no caminho que ele veio, ele volta, né? Então, uma vez, eu estava saindo da praia, aí veio um cachorro, e ele estava preso, na verdade ele estava preso, o cachorro, preso, e eu fiquei olhando assim para ele e tal, e de repente, rapaz, ele me solta, ele veio com tudo para cima de mim, da pastora e das crianças, né? Eles eram pequenos, e eu falei, bom, com esse peso que eu era mais pesado ainda do que eu sou hoje, com esse peso que eu estou, não vou conseguir correr do cachorro. Aí eu decidi ir para cima dele, baixei para catar uma pedra, fui para cima dele e fui gritando, "Ah!" E ele veio assim correndo, de repente ele viu aquele, "Ah!" Parou assim e saiu fora. Ficou com medo, né? Eu estava com mais medo do que ele, mas eu não deixei ele sentir o cheiro do meu medo. Bom, irmãos, Davi manejava, fala para o teu irmão assim, Davi manejava bem a funda. Então, quando ele foi levar o lanchinho para os irmãos que o pai dele mandou, lembrando que os irmãos não eram flor que se cheirava, os irmãos eram aqueles camarada chato, cri-cri, que fica perturbando, que fica rebaixando ele, e mesmo assim ele não se importou, ele levou, né, porque o servo de Deus leva coisa boa no alforge, não se importa se a pessoa vai reconhecer ou não, faz aquilo que tem que fazer. Fala para o teu irmão assim, faz o que você tem que fazer. Para de ficar atrás de aprovação. Então, Davi era assim, tranquilão, levou lá. Quando ele chega no vale de Elá, que era o lugar onde Golias estava lá afrontando, estava falando um monte de coisa, xingando o exército, rebaixando. Falava assim, não tem homem aí não tem homem que pode me enfrentar, vai aparecer alguém e ninguém, todo mundo se tremendo de medo, e ele chega para levar o lanche para os irmãos, e aí ele chega e pergunta assim, quem é esse cara aí? Fala para o teu irmão assim, oportunidade para usar a funda. Você tem oportunidade. Quem é esse camarada aí? Irmãos, nunca despreze uma oportunidade. Não estou falando de você ser oportunista. Oportunista é aquele cara que se aproveita da fraqueza para fazer. Não, estou dizendo oportunidade. Quando aparece alguma coisa, você sabe que Deus está abrindo uma janela, uma porta. Você sabe, você percebe. Só que aquilo vai dar um trabalhão. E muitas vezes nós desistimos da oportunidade por causa da perspectiva do trabalhão que vai dar. Imagina derrubar um gigante, não é fácil. E ele pergunta lá, né, e fala assim, eu acho que eu tenho uma oportunidade aqui de fazer alguma coisa. E ele não foi para lá para fazer isso, não foi lá para usar a funda. Aliás, irmãos,
Falei em oportunidade, lembrei de uma história. Eu sempre conto essa história para o pessoal da minha equipe. O pessoal da minha equipe, irmãos, meus 12, eles são assim, eles têm uma paciência comigo, porque eles, há 10 anos, sei lá, eles ouvem as mesmas histórias e eles fazem cara de quem não sabia. Fala, é assim que você trata os velhinhos, né? Então, o que acontece? Quem já ouviu falar num jogador de futebol do Vasco, se eu não me engano, Vasco, chamado Cocada? Ninguém sabe, porque ninguém é vascaíno aqui, que aqui nós estamos em outro estado. Tinha um camarada chamado Cocada. O nome do jogador era apelido, né? Cocada. E o Cocada era aquele jogador assim que você só coloca quando não tem opção, entendeu? Tipo eu assim, que você não, né? Os caras já estão começando a falar, é tipo fulano aqui, esse aqui, ó, pastor. Então, Cocada. O Cocada estava lá, ele fazia parte do time, estava no banco, era segundo tempo, final de campeonato, Vasco e Flamengo, campeonato carioca, final de campeonato, o empate daria vitória para o Flamengo, e um camarada se machucou lá, acho que, sei lá, não sei o nome do cara, se machucou, e o técnico não tinha outra opção, ele era lateral direito, era a posição dele, colocou o tal do Cocada. O Cocada entrou, o técnico chamou o Cocada olhou assim do lado, falou assim, sou eu mesmo? É, você mesmo. Não, mas eu mesmo? É você, vai logo, rapaz, vai fazer aquecimento. Fez aquecimento, entrou aos 41 minutos. Ninguém passava a bola para ele. Ele ficou 3 minutos praticamente, sem ninguém passar a bola. Aí passaram a bola para ele. Aos 44 do segundo tempo, final de campeonato, ele pega a bola e manda uma bomba para o gol. Mas vai bem no ângulo, irmão, bem no ângulo, e entra. Ele ficou doido. Ele começou a comemorar e começou a fazer gracinha na frente do técnico do adversário, arrumou uma confusão, os caras invadiram o campo, quiseram quebrar ele na pancada. Ele conseguiu, irmãos, em 4 minutos, entrar, fazer um gol e foi expulso. E o mais interessante, entrou para... Você procura lá no Wikipedia... Procura lá, você vai lá, põe lá, Cocada. Tem os caras já procurando aí, Cocada. Jogador Cocada do Vasco. Então, irmãos, agora, por que ele entrou para a história do futebol brasileiro? Hoje ele é preparador físico, né? Mas como que ele entrou para a história do futebol? Ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, ele não desistiu, ele ficou lá e aproveitou a oportunidade. Então, não se esqueça dessa história, na hora que aparecer alguma coisa que dê muito trabalho, saiba, parece impossível, né? Em alguns minutos você ganhar um campeonato, e foi quando acho que a última vez que o Vasco ganhou o campeonato. Vamos lá. Amém? Oportunidade é Deus que cria. Amém? Deus cria oportunidade, você só precisa estar esperto para prestar atenção. É Deus que faz, é Ele que prepara. Não fica preocupado que você vai ficar solteiro, porque Deus vai te dar uma oportunidade de casar, uma oportunidade de fazer uma família, uma oportunidade de ter discípulos. É Deus que prepara as oportunidades. Davi foi lá, levou, nem estava pensando em Golias, nem sabia que existia Golias, nem nada. E aí ele vê aquele homem, aquele filisteu, para não dizer outra coisa, dizendo coisas terríveis contra Deus e contra o exército do Deus vivo. E ele pergunta, quem é esse incircunciso? E aí já começa, irmãos, nós temos aí uma afirmação interessante, porque
eu não sei se eu falei semana passada que incircunciso, a palavra incircunciso, não é simplesmente um xingamento. A palavra incircunciso quer dizer, quem é este que não tem aliança com Deus? Quem é esse que não tem aliança com Deus e está enfrentando um exército de um povo que tem aliança com Deus? Um exército formado de homens circuncidados, ou seja, homens que têm aliança com Deus. Onde já se viu isso? O Golias, nem continua essa história, viu? Porque esse camarada, ele é valente, ele mata todo mundo, ele é grande, ele faz miséria. Nem adianta você vier com... Por que você está perguntando isso? É porque eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Matar não. O pessoal falou não. Não pode, é impossível você fazer isso. Bom, ele insistiu, levaram ele diante do rei Saul, falou, tem um camarada, um doido aí, que quer matar o Golias. E aí ele fala para Golias, Golias, o negócio está caindo aqui de novo. Ele chega para o Golias, pro Saul e fala assim, olha, eu vou matar esse gigante e eu quero... Né? E eu fiquei sabendo, um detalhe, o rei disse que quem matasse, olha que da hora, quem matasse o Golias, primeiro, ia ter isenção de impostos vitalício. Segunda coisa, ia casar com a filha do rei. Ninguém deu glória a Deus aí? É que a pessoa conhece a mulher, né? Mulher não era a flor que se cheirava, né? Uma tal de Mical. Bom, ele falou, demorou, vou lá. E aí, só que o Saul fala assim, então, quem é você que vai matar? Sim. Não, você não. Irmãos, a Bíblia diz que Davi era um camarada pequeno, de boa aparência, de gentil presença. Alguns falam que gentil presença é um cara feio, e outros dizem que gentil presença é um cara muito bonito, bonito além da média. E um cara muito bonito, muito bonitinho. Em geral, o homem, quando é muito bonito, ele parece com mulher, né? Que só mulher é bonito. O homem não é bonito. Isso é na minha concepção, né? Então talvez ele tivesse traços delicados, finos. A Bíblia diz que ele era ruivinho, meio sararazinho e delicado, pequeno. O Saul falou assim, você não mata, não tem como. Ele falou assim, peraí, eu vou contar um testemunho aqui. Eu vou contar uma história. Isso está em 1 Samuel 17, 34 a 37. Vamos ler? Então, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, ou seja, pela juba, e o feria e matava. O teu servo matava tanto o leão como ao urso, e esse incircunciso, de novo ele fala, filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Então o que ele conta? Ele conta o seguinte, que ele pastoreava as ovelhas do pai dele. O que ele fazia, irmãos? Irmãos, o trabalho do servo de Deus é pastorear. Esse é o nosso trabalho. Depois que você é salvo, o próximo trabalho é pastorear, é cuidar. Cuidar, ou ajudar outras pessoas a cuidar, ou você cuidar diretamente, ajudando, mas é cuidar. E aí, cuidando das ovelhas, quando aparecia um leão, ou um urso,
coisa que está falando aqui, que pouca gente percebe. A Bíblia diz que Davi, ele contando, ele diz que ele... Irmãos, uma coisa, vamos lá, vamos deixar bem claro. Uma coisa é um leão vir e você sair correndo do leão. Sim ou não? Se aparecer um leão agora, sei lá, aparecer lá, todo mundo vai correr para lá, né? Uma coisa é você correr do leão. Outra coisa é o que está escrito aí, que quando aparecia um leão, ele corria atrás do leão. Então, se você é daquela pessoa que fala assim, eu não quero problema para minha cabeça, eu não quero arrumar confusão nenhuma, eu quero... Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa, as oportunidades que Deus dá, são os leões que Deus dá, os Golias que nós temos que correr atrás dele. A Bíblia diz que as portas, eu falei semana passada, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja do Senhor Jesus? Então, o que é prevalecer? O que é a porta prevalecer? A porta aguentar. Fala para o teu irmão assim, a porta do inferno, ela é derrubada pela igreja. Então, não estamos enclausurados, encastelados, entrincheirados, esperando o inimigo vir. Não, irmão, nós vamos atrás. E ele diz assim, e eu corria atrás. Crente que é crente, queridos, não deixa o diabo levar nada que é dele. Quantos crentes tem aqui? Pergunta para o seu irmão, você tem deixado o diabo levar coisa de você? Tem uma música que eu fiz há muitos anos atrás que diz assim, vamos resgatar tudo que foi roubado. Trazer de volta as bênçãos que estão com o inimigo. Com o nosso louvor, iremos à batalha. Com Jesus Cristo avante, já vencemos então. Aleluia! Aleluia! Isso aí. Então nós vamos atrás do inimigo. Fala o teu irmão assim, você tem que ir atrás para resgatar os seus pais, os seus irmãos, os seus tios, os seus primos, os seus amigos das garras do inimigo. Corre atrás. E aí ele fala assim, aí você fala assim, mas o camarada é valente mesmo, né? É bom mesmo. Porque ele corre atrás, não, irmãos. A base dele é essa. Ele diz assim no texto que nós lemos, o mesmo Deus que me fez prevalecer contra o leão e contra o urso, é o mesmo que vai fazer eu prevalecer diante do Golias. Irmãos, fala para o teu irmão assim, não é você. Não é tua força, não é tua esperteza, tua inteligência. Sério mesmo que você acha que é possível você mudar o caráter de um homem? Onde que uma pessoa pode mudar o caráter de um ser humano, se não é Deus? Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela minha família, oro por mim mesmo, para que Deus me transforme segundo a sua imagem, que esse é o propósito pela qual nós somos criados, né? Somos a imagem de Deus, que foi obstacularizada, que foi manchada, borrada pelo pecado, mas ainda conservamos algumas coisas da imagem de Deus, e quando você nasce de novo, você começa a restaurar de uma forma poderosa essa imagem. Então, é Deus que faz essa obra, não é ser humano, não é pensamento, convencimento.
Irmãos, hoje pela manhã eu fiquei tão tocado quando eu cheguei em casa, né, comentei com a pastora, falei assim, amor, você viu que esses jovens são muito melhor do que nós éramos quando nós éramos jovens? Quando eu falo melhor no sentido de cristianismo mesmo. Eles são muito melhores, porque para o que está vindo, para as coisas, as lutas que estão vindo pela frente, se vocês não forem dessa forma que vocês são, que nós vimos hoje vocês serem, vocês não resistiriam. Se pegar, irmãos, simples, essa confusão toda de Covid pegou as pessoas da minha geração, os pastores, caras maduros, tudo travado por aí, irmão, um monte travado por aí, tudo caindo pelas tabelas, que não tiveram essa formação que vocês estão tendo, de ter que, desde o começo, estudar, apresentar, cuidar de pessoa, expulsar demônio. Aqui tem menina de 14, 15, 16 anos, que já expulsa demônio. Crianças pequenas de 5 anos que já falam em línguas, nem aprenderam português direito, já falam em línguas. Se for na sala das crianças, lá você vai ver crianças profetizando, abençoando, falando coisas poderosas. Por quê? Porque está vindo tempos, irmãos, que vai ser necessário gente que tem muito conhecimento. Eu já vi igrejas, irmãos, de pessoas que ficavam no louvor correndo e chorando, e era aquela violência toda, aquela loucura, que hoje caiu em imoralidade. Porque não se preocuparam em aprofundamento do conhecimento, do estudo da palavra, que é aquilo que dá estrutura. Que na hora de enfrentar os Golias, se você não tem autoridade espiritual, irmão, não adianta. Fala para o teu irmão, se o mesmo Deus que deu vitória sobre o meu emprego, sobre a saúde, o fato de eu estar aqui hoje, foi uma vitória, é o mesmo Deus que vai me fazer vencer os Golias da minha vida. É o mesmo Deus, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o mesmo Deus está comigo. Fala para o teu irmão assim, não tenha medo. Fala para o teu irmão assim, medo não é um sentimento. Fala para o teu irmão assim, medo é uma pessoa. Essa pessoa chama-se Satanás. Da mesma forma que amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Toda vez que você é atingido por medo, você não está sendo atingido por um sentimento. Você está sendo atingido por um ser espiritual sem corpo. Um ser sem corpo. Eu sinto, quem já sentiu ele chegando perto? Você está assim, do nada, de repente vem um pensamento, e se todo mundo, o carro capotar, lá, eles lá, como assim? Esses dias eu estava em casa, de repente veio um pensamento, minha esposa estava viajando, como meu genro, minha filha, aí veio um pensamento, vai acontecer um acidente agora, ele falou para mim. Falei assim, não pode ser discernimento, porque notícia ruim corre, notícia ruim vem. Falei, isso é capiroto mesmo, para tentar ficar ligando, e nessas horas que você tenta ir, que a pessoa está com o celular desligado, aí você fica desesperado. Perde um tempão, gasta é demônio, fala para você, é demônio. Então, medo de morrer, medo de passar fome, medo de passar vergonha. Quem tem medo de passar vergonha aqui? Medo de pagar mico. Se eu chamar você agora para dar um testemunho agora aqui na frente, quem vem aqui? E esses que não levantaram a mão, está tudo com capiroto do medo grudado no cangote. Se eu chamar para você dar um testemunho aqui, quem tem coragem de vir aqui em cima? E os outros continuam com o capiroto grudado.
Você sabia, meu irmão, que vai ter momento que vai depender, a vida eterna de uma pessoa vai depender da sua falta de medo de se pronunciar? O Espírito Santo vai falar assim, fala para aquela pessoa. E se você não fala, irmãos, o sangue daquela pessoa vai recair sobre a sua cabeça. Isso é Bíblia, isso está na palavra. Se o arauto, aquele que foi designado para avisar, não avisar, ele é responsável por aqueles que se perdem. Fala para o teu irmão assim, não se preocupe, não tenha medo, que o Senhor que te livrou de tantas paradas ruins, vai ser o mesmo Senhor que vai te livrar. Deixa eu falar uma coisa. Vocês lembram um tempo atrás que eu falei sobre os anjos? Quem lembra dessa palavra? Sobre anjos. Então, irmãos, tem vez que Deus, quando o servo dele precisa de um livramento, ele manda um anjo. Tem vez que ele manda 2 anjos. Tem vezes que ele manda 3. A gente conhece na Bíblia vários casos de 1, 2, 3 anjos. Tem episódio na Bíblia que ele manda um destacamento de milhares de anjos. Né? Quando ele fala assim, agora olha que você vai ver os anjos. Aí ele via aqueles milhares, um exército inteiro de anjos. Mas tem vezes, irmãos, tem batalha que o Senhor fala assim, não precisa ir ninguém. Fala para o teu irmão assim, tem batalhas que Deus fala assim, não precisa de ninguém, porque eu vou, pessoalmente. O mesmo Senhor que me livrou estará comigo. E aí, irmãos, Davi diz o seguinte, em 1 Crônicas 14:15, diz assim, e será que ouvindo tu um ruído de marcha, perdão, Davi não, isso aqui foi pela copa, foi Deus aqui falando com Davi, e será que ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, aqui acho que é a Moreira, se eu não me engano, a Moreira, copa das Amoreiras, sairá a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir os exércitos dos filisteus. Deus. Fala para o teu irmão assim, Deus. Fala assim, você não está com qualquer um. Você está com Deus. Quem crê nessa palavra que eu estou falando? Se Deus está comigo, se Deus é por você, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem é maior do que Deus, irmão? Você conhece alguém que seja maior que Deus? Bom, ele chega para Saul fala assim, tá bom então, você quer lutar, então tá bom. Então pega aqui a armadura, que eu vou te dar a armadura, uma armadura poderosa, uma armadura de guerreiro. Toque o capacete, aqui a couraça, tá, a espada, tudo. Quando ele pegou tudo, ele disse que a Bíblia diz que ele não conseguia nem andar, de tão pesado que era aquilo. Ele foi devolvendo coisa, falou assim, rei, me perdoa, mas não dá para mim lutar com isso daqui não. Eu vou lutar com isso daqui, com a funda. O que é a funda, irmãos? O que significa? Até agora eu não falei o que significa a funda, né? A funda significa simplicidade. A funda significa simplicidade. É você trabalhar com aquilo que você sabe. Eu acho muito honesto quando você chama um profissional para fazer uma coisa, você fala assim, querido, querida, dá para você fazer isso daqui? A pessoa fala assim, olha, até aqui eu consigo fazer, mas daqui em diante eu não sei fazer. Eu posso tentar, a gente vai tentar melhorar, né, vai tentar, mas eu estou aprendendo, eu estou em tal estágio. Eu acho interessante que você faça, cada um aqui faça aquilo da forma mais simples possível. Muitas vezes você está numa oração,
Você está numa reunião, aí você pede para a pessoa orar, a pessoa faz aquela oração linda, você fala assim, puxa vida, o camarada ora tão lindo. É uma oração poderosa que move o coração. Vou chamar um camarada para pregar. Aí a pessoa vai lá, você fala assim, irmão, quero que você prega em tal célula, ou no culto, ou numa vigília. A pessoa fala assim, eita, falou com a pessoa certa mesmo, sou eu mesmo. E ela vai lá e chega na hora de pregar, começa com o negócio de Flávio Joséfo para cá, Flávio Joséfo para cá lá, e Deus, ele começa a olhar para a pessoa e fala assim, bom, você vai ficar com esse negócio de Flávio Joséfo para cá, para lá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar você sozinho aí, porque você falou 10 Flávio Joséfo, não falou nenhuma vez a palavra Jesus. Que quer mostrar conhecimento, quer mostrar profundidade, né? É o famoso brega que quer. Não, irmãos, sabe tocar? Sabe fazer o quem quer pão? Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão com café. Ó, bateria mesmo, é isso que eu sei fazer. É até aí. É isso aí. Subir lá, sentar e fazer, não sei. Dá para entender, irmãos? Simplicidade. Ele sabia manejar bem a funda. Então, fala para o teu irmão assim, irmão, tem coisa que você sabe fazer bem. Então, faça. Quem já comeu um arroz, feijão? Sabe aquele arroz, feijão da tia Isabel? Sabe aquele arroz, feijão daquela tia que só o arroz, feijão já fechou? É um arrozinho, feijão, se tiver um ovo já está no lucro, mas arrozinho, feijão, bem feito, é muitas vezes melhor do que uma comida maravilhosa toda lascada. Fala para o irmão assim, você sabe fazer arroz e feijão? Então faça bem feito. Se tiver uma linguicinha, uma salsichinha, um pedacinho de carne lá, tá bom. Mas se não, irmãos, aquele arroz e feijão vai ser suficiente. Faça aquilo que você sabe fazer de uma forma simples. Não fique inventando. Não fique inventando um novo tipo de cristianismo. Cristianismo já foi inventado por Cristo. Não precisa de invenção, não precisa de criação. Não precisa aqui ficar contando coisas, história diferente. História de Davi tá bom. Tá bom para nós, não tá, irmão? Então, tomou na sua mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos liso e pô-lo sobre o alforge de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão o quê? A sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ele pegou na mão, fala para o teu irmão assim, faz o que você tiver na mão. O que você tem na mão? Ah, se eu tivesse tal coisa eu faria. Não, irmãos, faz o que você tem na mão. Se eu tivesse tal ferramenta, aí sim eu ia ficar bem de vida. Não, irmão, faz aquilo que você tem na mão e compra aquela ferramenta. Sim ou não? Não fique esperando. Faça bem feito. Você sabe ajudar, então ajuda. Não, não, vou esperar eu ser patrão. Não, irmão, sabe fazer aquilo bem feito? Faz. Tranquilo. E ele vai, irmãos, e pega 5 pedras. Aí eu já vi, né, pessoal, alegorizar. Tudo bem, pode alegorizar. Ah, quero 5 ministérios, tal. Não tá, o texto não fala isso, né? Mas tudo bem, a gente muitas vezes para ensinar um ponto, a gente fala. Mas enfim, ele pegou 5 seixos de rio. Fala para assim, seixos de rio. Pedras de rio. Essa semana eu estou fazendo uma obra de arte lá em casa, lá. Estou fazendo uma fonte lá. E eu fui comprar pedra, né, que vende por quilo, por tonelada. Então, eu fui escolher as pedras e para ficar bonito, tem que ser pedra redonda.
Tem que ser seixo de rio. E interessante, na hora que eu estava escolhendo as pedras, eu me lembrei, né, de Davi, que foi escolher pedras, e tem que ser redonda. Por quê, irmãos? Por que redonda? Por que pedra de rio é redonda? Porque a pedra, a força da água vai fazendo ela girar, e uma vai batendo na outra, e vai arrancando o quê? Vai arrancando o quê, querido? As pontas. Pedra de pedreira é pedra de explosão. Pedra de explosão é cheia de ponta. Gente que explode, que fica explodindo, é gente cheia de ponta. Pedra que machuca os outros. Então, aí Deus faz o quê? Deus coloca no rio, no curso do rio, para tratar. E vai bater o quê? Naquele outro que tem ponta também. Vai bater naquele que está redondinho, e vai bater naquele que tem ponta. Ponta com ponta vai batendo. Se você é o tipo da pessoa que vive se batendo, é por causa das pontas. Você está sendo tratado. Você sabia, irmãos, que o templo de Salomão, a Bíblia diz que quando ele foi construído, nenhum barulho de martelo se ouviu. Ouça essa história. Imagina isso, seu Cláudio. Nenhum barulho de marreta se ouviu na construção de um templo. Por quê? Porque as pedras que eram feitas esse templo eram tratadas antes. Fala para o teu irmão assim: você é pedra tratada, para quando chegar na comunhão com os irmãos, ninguém fica ouvindo martelada. Ninguém merece ficar ouvindo martelada que você fica dando por aí, barulho à toa. Nenhum barulho de martelo se ouvia. Agora tem uma outra que já é conjectura minha. Por que que ele escolheu? Irmãos, qual era o objetivo? O objetivo era a pedra acertar no Golias e acertar no único lugar que era livre, que o resto do corpo era todo cheio de armadura, não tinha, dava uma pedrada, não ia adiantar nada. Tanto é que quando ele aparece com a funda, o Golias fala assim: eu sou corintiano, rapaz. Não, perdão. Sou cachorro? Você está louco? Eu sou algum cão? Ele falou assim: eu sou algum cão para você vir com pedra e pau. Nem pau não estava, mas... Né? Porque você veio atrás de mim com pedra e pau, atrás de mim? Eu sou algum cachorro para você ficar tacando pedra em mim? Agora, por quê? Presta atenção. Vamos lá. Qual o objetivo da pedra? Era acertar o único lugarzinho que estava livre, do corpo inteiro do Golias. Tinha um espacinho assim, bem na testa dele, uma partinha aqui, para ele, né? Tudo fechado. Qual era o objetivo da pedra? Vamos lá, irmãos. Qual era o objetivo da pedra? Entrar na cabeça do cara. Agora me fala uma coisa. Vamos lá, vamos raciocinar. Se você quisesse cravar a pedra na testa de uma pessoa, você escolheria uma pedra redondinha? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa. Se você está sendo quebrado, presta atenção, você está sendo tratado, mas não para agir de uma forma coerente. Você está sendo tratado para agir de uma forma sobrenatural. Esse é um detalhe que é conjectura, mas é lógica que eu estou usando aqui. Lógica física. Uma pedra redonda não encrava na testa de ninguém. Por mais fraca que seja a testa e por mais velocidade que uma pedra voa, ela não encrava, irmão. Se ela é redonda, ela bate e ela volta. Ela faz um negócio assim e volta. Mas a Bíblia diz que a pedra encravou na testa dele. E você sabe por que encravou? Porque essa não foi uma obra física. E outra coisa, irmãos, na hora que Davi atirou, formou um cano espiritual ligado na funda até a testa do homem. Fala para o teu irmão assim, na hora de falar e declarar,
o Evangelho, abre a boca, atire a pedra, e você vai atingir o alvo. Não se preocupe com nada, o Senhor irá contigo, porque essa obra não é de ponta de pedra, essa obra é uma obra espiritual, e a pedra é tratada. Para o teu irmão assim, sabe por que Deus não está escolhendo você do rio? Porque você está sendo tratado, que você ainda tem muita ponta, e pedra com ponta não é escolhida. Aliás, irmãos, Davi quando foi pegar a pedra, ele foi no ribeiro, ele desceu. Fala para o teu irmão assim, isso é conversa para crente, tá? O cara que não é crente não está entendendo nada que eu estou falando. Irmãos, para você ser usado, você tem que descer. Fala para o teu irmão assim, desce. Desce. Jesus desceu do céu, se tornou homem. Jesus morreu na cruz, menos ainda, depois da morte desceu ao inferno, né, resgatou lá os aprisionados, mas ele tem um nome, que está sobre todo nome, e o Senhor o exaltou. Olha só o texto. Opa, cadê o texto? Não está aqui? Não tem. Não está, não coloquei o texto. Tem um texto que fala isso, o apóstolo Paulo diz que, mas, primeiro não, está aqui não. Que Deus o exaltou, acho que é 2 Coríntios, se eu não me engano, que Deus o exaltou acima de todos. É Filipenses, né? Eu não anotei aqui, eu pensei no texto, e ao invés de colocar, não coloquei. Mas ele se fez homem, se transformou em homem, e Deus o exaltou acima de todo nome, porque ele se rebaixou, porque ele desceu. Filipenses, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está sobre todo nome, e diante desse nome, está fazendo barulho aqui. Então, irmãos, tem gente que fala assim, eu não me rebaixo a ninguém. E, irmãos, você não é Deus, você é um príncipe, uma princesa, mas você não é Deus. E tem hora que a gente precisa mesmo pedir perdão de coisa que a gente não fez. Pedir perdão para a pessoa pelo desgaste que a pessoa está tendo com você, para ficar bem, para ela poder ouvir o Evangelho. Tem hora que você tem que mesmo se humilhar, como Jesus. Se Jesus se humilhou, irmãos, qual o problema de nós nos humilharmos? E assim, irmãos, Davi, com a sua funda, de uma forma sobrenatural, um homem não conseguiria fazer o que ele fez. Ele derrotou o Golias. E agora eu vou falar da última arma, que é a harpa. Eu prefiro, em relação à harpa, eu prefiro ficar usando, tocando, que Deus me deu o privilégio de saber tocar, do que falar. Mas, irmãos, o que acontecia com Davi, é que Davi, como alguém que vivia na presença de Deus, e eu vi muitos irmãos hoje apresentando o trabalho, né, na feira cultural, dizendo, acho que foi unânime, todos eles falaram, em algum momento eles falavam assim, mas o mais importante é eu estar na presença de Deus. Mais importante é a presença de Deus. O mais importante é você ter uma vida íntima com Deus. Isso eu ouvi de todos. Todo mundo já percebeu que técnica não resolve, que conhecimento formal só não resolve. O que resolve é você ter uma vida íntima com Deus. Porque no seu dia a dia você vai mostrar, no seu dia a dia, quem convive com você vai demonstrar a tua paciência, a tua calma, a tua confiança em Deus. E
E a harpa, irmãos, ela representa a adoração. Adoração. Adoração que desfaz jugo, adoração que expulsa, que afasta capetas, né? E como que a gente sabe que Davi usava a harpa como arma? O que acontece? Eu contei, né? Saul, o rei, o sogro dele, vira e mexe, ficava endemoniado. Só que, qual era o problema? O problema é que uma coisa é uma pessoa ficar endemoniada, uma pessoa comum ficar endemoniada. Outra coisa é um cara que é rei, que tem autoridade. Segunda coisa, Saul não era só um rei, ele era um cara grande. Ele não era só grande, ele era um cara guerreiro, acostumado com campo de batalha. Uma vez entrou um policial militar fardado aqui dentro não, era outro lugar. Não é nesse salão, em outro. E falou assim: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, que eu não aguento mais, eu estou muito atormentado. E na hora que eu fui colocar a mão sobre ele, Deus falou para o Espírito Santo, falou assim: fala para ele voltar para casa, tirar essa farda e voltar. Eu falei para ele assim: o senhor volta para casa, volta, tira essa farda, coloca uma roupa normal e vem. Ele falou assim: mas eu vou vir armado, porque policial não anda sem arma. Eu falei: não tem problema, você pode andar armado, mas a farda você deixa lá. Por quê, irmãos? Porque a farda é o símbolo do estado de São Paulo. A farda é um ato espiritual de autoridade governamental. Na hora que eu pusesse a mão sobre ele, na verdade, ele fardado, eu estaria enfrentando, sendo que ele estava endemoniado, estaria enfrentando potestades estaduais. Para que isso aconteça, teria que ter vários pastores de pelo menos 3 cidades juntos para fazer isso, para colocar a mão sobre a farda de uma pessoa. Então tem coisas, irmãos, que tem gente que se lasca aí, que vai se meter a besta a fazer obra espiritual, sem conhecimento, e se lasca. E ele foi, tirou a roupa, trocou de roupa, voltou armado mesmo, coloquei a mão na cabeça dele, caiu endemoniado, a arma aparecia de vez em quando, estou lá, a arma... E assim, é Deus, irmãos. Se você não... Tanto é, quando chamaram Davi, olha só, Saul ficava endemoniado, e aí alguém chega e fala assim: eu conheço um jovem, que ele é sisudo em palavras, é valente, ou seja, é corajoso. Começou a contar, para que uma pessoa precisa de todas essas características para simplesmente tocar? Para uma pessoa tocar, basta ela ser músico. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Para uma pessoa tocar, basta ela ser música no mundo. Basta ela conhecer nota musical, acorde, melodia. Agora, para cantar aqui, para tocar aqui, para ministrar dentro de uma célula da igreja, você precisa ser como Davi. Precisa ser alguém que vive na presença de Deus. É isso que muita gente não entende. Por que nunca me chamam? Porque as pessoas estão vendo como você está vivendo. Porque antes de o ministro chamar você, ele pergunta para o teu líder, como que fulana está? E fulano enfrenta toda hora. Fulano não aparece, fulano discorda a todo momento. Tem gente que, irmão, não é por falar não, mas tem gente que discorda demais, meu. Por quê? Porque foi treinado a discordar. É o tempo todo discordando. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente, na verdade, tem coisas que você faria diferente, sim ou não? Tem coisas que o seu líder decide, seu patrão decide, que você faria diferente. Só que aquele que já foi tratado no rio do Senhor, ele fica de boa, ele obedece. Você faria diferente, então quando você for líder, você faz do seu jeito. Quando você comer todo aqueles quilos de sal e carregar todas aquelas pedras que o seu líder carregou, aí você faz diferente, mas enquanto isso, deixa Deus se tratar, deixa Deus se tratar. E Davi, irmãos, obedecia. Chamaram ele para lá, ele foi lá, tocava, e na hora que ele começava a tocar, o capiroto saía, em disparada a carreira,
fugia. E Davi ficou conhecido como o adorador. Depois, quando ele se tornou rei, irmãos, se tornou o maior salmista da Bíblia. O maior livro que tem na Bíblia foi Davi que escreveu. Muita gente não sabe disso. A Bíblia chama Davi, irmãos, de um homem segundo o coração de Deus. Porque é um homem que tinha simplicidade, não tentava inventar, guerreava com as armas que tinha, não tentava inventar, era absolutamente sincero, era obediente, honrava os seus líderes, honrava o próprio sogro que estava tentando matar ele. É uma coisa muito difícil de entender esse nível espiritual de Davi. E era um adorador. Não existe arma mais poderosa, irmãos, do que a adoração. Fala para o teu irmão assim: se você precisa de uma arma poderosa, usa a adoração. Na hora que você estiver com medo, começa a adorar. Na hora que você estiver preocupado, começa a adorar. Na hora que você estiver triste, começa a adorar. Se você não tiver força para adorar, agora a gente tem esse recurso de colocar uma música, colocar lá no celular. Começa a ouvir uma canção que vai fazer você mudar. E Davi era assim. Davi derrubou Golias. Davi era uma pessoa de recurso, generosa. Davi era alguém de autoridade. Eu espero que você aproveite essas armas, irmãos. Pegue essas armas e use no seu dia a dia. Amém? E o que for na parte sobrenatural, mesmo a pedra sendo redonda, você fala assim, mas a pedra é redonda, não vai cravar nunca. Então, aí não é com você. Se ele fala para escolher pedra redonda, pega a pedra redonda e usa. Amém? Não fica tentando inventar, criar coisa nova, não. Faz aquilo que a Bíblia diz, tem uma vida santa diante de Deus. Amém? Quem quer essas armas, vem aqui que eu vou orar por você.